Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros, tal qual Ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes, não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, Ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com Ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Palavras de Emmanuel, do livro Monte Acima. Oremos então. Senhor, nosso Deus amado, Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, nos agradecemos o aconchego nesta noite de chuva, nesta casa de amor, de luz, que possamos, reunidos em o nome de Jesus, aprendermos das gotas de sabedoria que vem do alto. Abençoa a nossa irmã que fará uso da palavra e a todos nós, seriosos, mais e mais luz. Que os bons espíritos possam estar conosco, nos ajudando a compreensão, iluminando o nosso entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a pessoa que fará uso da palavra hoje é uma pessoa que, desde que chegou à casa, tem demonstrado uma pertinácia, um trabalho constante, está sempre presente às reuniões, se oferece para os trabalhos, coisa que todo mundo faz, não é? Então a gente está muito gratificado por tê-la hoje conosco, apresentando o estudo da noite. Thalita. Boa noite a todos. Se a casa está gratificada, eu mais ainda, né? Só tenho a agradecer o acolhimento que eu recebi aqui de todos, né? Hoje faz mais ou menos 10 meses, é quase uma gestação que eu conheci, né, a casa, e fui muito bem acolhida, como eu aprendi, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados, né? E estou muito feliz de estar aqui e poder tentar passar um pouquinho do que eu estudei, do que nós estudamos, né? Porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre amparado. Então, daquilo que a gente estudou, tentar trazer um pouquinho para vocês, né? Já de antemão, peço desculpa pelas falhas, pelo nervosismo, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor, tá? Então, o tema de hoje, ele não foi sugerido, ele foi, eu acho que meio inspirado. Quando o seu Roberto falou que me chamou para fazer o estudo, eu queria falar de uma coisa, mas eu já tinha falado recentemente, que era sobre caridade, né? Principalmente a diferença entre a caridade moral e material. E aí eu falei, pronto, não posso falar. Abri o Evangelho e falei assim, é isso, né? Então veio para mim falar, bem-aventurados os pobres de espírito. E é engraçado que a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, que eu tinha uma noção completamente diferente do significado, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho. Então a gente vai falar hoje de bem-aventurados os pobres de espírito. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, essa passagem está nas bem-aventuranças, né, que foi dita por Jesus no Sermão da Montanha, né? Então o que acontecia naquela época? A multidão sedenta, né, pelos aprendizados, né, do que Jesus falava, da cura, o seguia. E Jesus, vendo aquela multidão querendo, com sede de aprender, com sede de mudar a vida, né, ele sobe ao monte e vai falar para essa multidão. E o que ele começa a falar são as bem-aventuranças. E essa é a primeira, não é por acaso, que é a primeira bem-aventurança dita por Jesus, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E aí eu que citei as demais, mas nesse momento a gente não vai, né, nos deter a elas, mas para vocês verem as 10 bem-aventuranças. Então a gente vai se deter na primeira, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, primeiramente eu queria trazer para vocês o que seriam, né, bem-aventurados. Então eu pesquisei lá no dicionário Hawass, não. Por quê? Porque é o que eu carrego comigo, né, no celular, e eu acho muito engraçado, porque o Divaldo cita numa palestra dele,
que ele fala, né, que quando ele começou a estudar, o amigo espiritual dele falou assim, não, vamos estudar o livro dos Espíritos. Aí ele leu o livro dos Espíritos. Quando ele começa a ler, ele fala, meu Deus do céu, acho que eu preciso comprar um dicionário porque eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. É bem assim, né? Então eu já botei um dicionário no celular para conseguir acompanhar o que está escrito nos livros da doutrina, né? Então é o que eu peguei essa fonte do Hawass. E o que significa bem-aventurados? Ou seja, é um estado, né, de suprema felicidade, um estado profundo de bem-estar, beatitude. Então felizes aqueles, né, bem-aventurados, felizes aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem, né, pobres de espírito. Eu, até conhecer a doutrina, achava o seguinte, pobre de espírito, eu outro dia até brincando com a minha mãe, eu falei assim, pobre de espírito não é isso não, pobre de espírito é outra coisa. Não sei se vocês pensavam como eu, mas pobre de espírito é quando a gente falava daquela pessoa fofoqueira, só fala mal dos outros, né, pessoas arrogantes, né, então eu falo, mas isso aí, meu Deus, pobre de espírito, né, eu em minha santa ignorância pensava que era isso, mas tive a lucidez de conhecer a doutrina que me trouxe o verdadeiro sentido da palavra pobre de espírito, né? E por isso são os bem-aventurados, tá? Então, pobre de espírito significa os humildes, né? Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, não sei se aqui todo mundo, acho que a maioria, né, também pensava nisso. Eu vi umas cabecinhas balançando ali, né? Aquela pessoa podre era pobre de espírito, totalmente o contrário, né? Então, também procurando o significado da palavra humilde, né, que vem de humildade, o que eu frisei ali, que acho que vai ser importante para o nosso estudo, é virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Ou seja, humildade é quando a gente consegue entender o que nós somos, né? Nem o melhor, nem o pior, exatamente aquilo que somos, né? E quando a gente tem essa consciência do que a gente é, a gente vai sempre tentar melhorar, tá? Então isso é o que a gente diz literalmente da palavra humildade. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, agora pensando em pobres de espírito, como o sentido da palavra humilde, né? Humildade. Quem aqui vocês acham, né, que a gente seria os pobres de espírito? Seria, né, aquele senhor elegante com uma taça de vinho, bem vestido, ou aquele, né, mais ali desprovido de riquezas, né? Você vê que tem um abismo entre eles. Eu não vou apontar não, gente, porque vocês vão achar que vocês estão com problema de vista, mas sou eu mesmo que estou tremendo, tá? Então não vou apontar ali não, tá? Eu mesmo que estou tremendo. Então, nessa figura, né, ou aquela criança, né, bem vestida, dotada de tecnologia, ou aquele que passa fome. Quem seriam os pobres de espírito aqui nessa figura? Humildade não se vê com os olhos carnais, né? A gente pode encontrar pessoas desprovidas de riqueza, né, que são extremamente soberbas, orgulhosas, e às vezes pessoas ricas que são extremamente humildes, né? Então, humildade não se vê com os olhos carnais, tá? E aí então a gente vai entrar no que diz Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? A incredulidade zombou desta máxima, aquilo que a gente trouxe lá no primeiro slide. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, os carentes de inteligência, né? Mas os humildes, tanto diz que para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E ele já dá uma pista para a gente do que seria o contrário dos humildes, né? Seriam os orgulhosos, tá? Então Kardec também coloca essa dificuldade de compreensão do significado da palavra pobre de espírito, tá? Então não estou sozinho. E aí, dizendo a seguir no capítulo, ele diz: dizendo que o reino dos céus é dos simples, também uma palavra que as pessoas confundem muito, simplicidade com humildade, né? Então, dizendo que o reino dos céus é simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, né? Que o ignorante, aquele que desconhece, na questão da palavra do ignorante no sentido de desconhecer, né? O ignorante possuidor dessas qualidades, ou seja, aquele que desconhece, mas que é humilde, será preferido ao sábio, né? Aquela pessoa dotada de inteligência, né?
mais crê em si do que em Deus. E aí, para essa passagem, para a gente ver o que eu achei assim, fenomenal na doutrina, que ela explica que nós evoluímos de duas formas. A gente tem o desenvolvimento, né, intelectual e o desenvolvimento moral. E nem sempre eles andam juntos, né? E isso eu acho fantástico, explica muita coisa, né? Então eu pensei aqui numa passagem do livro Memórias de um Suicida, que é um livro, assim, eu acho espetacular. Já estou ouvindo ele pela segunda vez, porque assim, a gente às vezes, não gosto de ler, não tenho tempo de ler. E aí me apresentaram o livro áudio desse livro, e ele é fantástico, porque ele é uma radionovela. Então, além do texto falado, você entra na cena do que está acontecendo. Aí o Marcelo, meu marido, fica lá em casa: que isso? Tira isso, essa coisa horrorosa, né? Eu vejo, eu vou lavando louça, vou ouvindo, né? E aí, na hora que ele está no Vale dos Suicidas, parece realmente que você está até no umbral, né? Aquele som por trás, você fica aterrorizado. Se tiver criança perto, vai ficar com medo realmente. Mas ele passa para você a vivência do que o Camilo, né, vive nesse livro. Então, esse livro, que foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira, ele traz o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, né, que na verdade é Camilo Castelo Branco, que foi um romancista português de intelecto altíssimo, né? Pelo que eu li da biografia, também era médium, né? Ele recebia, sem ter esse conhecimento, ele recebia, né, em algumas suas obras, a inspiração dos espíritos, né? E ele foi um dos primeiros romancistas portugueses que conseguiu sobreviver, né, em cima do que escrevia, né? Então era um dos primeiros lá na Europa. E o que aconteceu? O Camilo, ele faleceu aos 65 anos, e por volta dos 60 anos ele perdeu a visão. E aí ele não conseguiu digerir essa perda da visão, esse sofrimento, porque ele é escritor sem a visão, né? Então ele não conseguiu superar essa perda da visão e tirou a própria vida com um tiro, né, no ouvido. E quando ele foi depois já resgatado, eu até botei aqui porque eu não conseguia decorar, lembrar, né, porque é maravilhoso o áudio quando os servos de Maria, do Instituto de Maria de Nazaré, que é a Maria de Nazaré, que no plano espiritual cuida da parte do Vale dos Suicidas, né? E tem todo um instituto que cuida do resgate depois dessas almas. A hora que os servos de Maria entram no Vale dos Suicidas para resgatar, né, as pessoas ali, os espíritos, é maravilhoso, chega a arrepiar, né? Todo o instrumental. Você imagina aquela cena que eles falam, que eles estão reluzentes, com luzes azuis. Então você entra dentro realmente do livro. E Camilo, então, depois de ser resgatado, já tinha passado por um tratamento espiritual lá no Instituto. Ele vem, junto com os seus orientadores, participar de estudos mediúnicos na Terra, né? E quando esses estudos acabam, o que eles fazem? Eles vão para áreas mais tranquilas, florestas, bosques. Por quê? Porque eles não podem ficar perto dos encarnados, para que a sua vibração, ainda muito pesada, não influencie, né, na vibração dos encarnados. Então eles se recluem nas áreas mais verdes, mais calmas. E certa noite, quando eles estavam, Camilo estava, né, nesse local, ele se afasta do grupo, porque também ali à noite, os espíritos, quando estão dormindo, né, que fazem o desdobramento, vão até esses locais para ensinarem e aprenderem com os espíritos que estão ali visitando a Terra. Então ele já se afasta porque ele não gosta de receber esses espíritos. Então ele se afasta do grupo. Isso que ele se afasta do grupo, ele percebe a aproximação de uma alma, de um espírito, né? E aí ele fala: quem está aí? Quem está aí? Aí ele: calma, meu irmão, o que está acontecendo? Estou vendo que você está apreensivo. Ele fala: mas como não deveria estar? Eu aqui, com toda a minha inteligência, com toda a minha, com o meu conhecimento, eu não posso ir visitar as bibliotecas, não posso falar com os amigos cultos, não posso visitar a minha família. Como eu não estaria angustiado? Aí ela diz: calma, porque não é assim. Meu instrutor uma vez me disse que quase nada a cultura terrena vale no plano espiritual, mas vale a simplicidade e a experiência adquirida nas existências, né? Aí ele fala: mas quem é você, né? Porque era uma camponesa humilde, né? Simples, que estava ali. E ele fala: quem é você para vir falar comigo de experiência? Aí ela diz: simplesmente só tenho o discernimento de saber que perante Deus somos todos iguais, e que a cultura terrena no plano espiritual de pouco vale ou quase nada vale, mas vale a experiência. E o que acontece é que muitas pessoas
por perderem a fé em si mesmo e na providência divina, acometem, fazem o que você fez de tirar a própria vida. Aí ele fica pé da vida, né? Mas o que você sabe então de tirar a vida? Eu nunca perdi a fé sempre me acompanhou. Ela fala, a fé pode ter te acompanhado, mas você abandonou a fé por ter cometido esse ato, né? E aí ele pergunta, então, mas quem é você? Aí ela conta um pouco da história dela. Ela ainda jovem, 15 anos trabalhando com um pai, né, no cultivo, na área rural, guardou o dinheirinho dela para se casar com o namorado da infância. E depois de guardar todas as suas economias, ele a largou na véspera do casamento. E ela pensou também em cometer o suicídio, mas por ela ter essa resignação, fé em Deus, ela não cometeu o ato, né? Então, uma pessoa simples, desprovida de inteligência intelectual, mas sábia e rica em inteligência moral, né? Em cultura moral, não chegou a cometer o ato, e ele, soberbo dentro da sua inteligência, né, aqui terrena, cometeu o erro por não acreditar na providência divina, né? Então, eu achei que essa passagem cabia muito bem no que a gente está colocando aqui, as diferenças entre inteligência, né? Essa parte de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, tá? E aí Kardec coloca, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja rico em qualidades morais e não em qualidades intelectuais, que lá no plano espiritual de pouco vai valer, né? A gente conhece mais famosa a história de André Luiz em Nosso Lar, que era médico e quando chegou no plano espiritual queria logo tratar dos doentes e nada, né? Foi limpar o chão, o seu primeiro trabalho foi limpar o vômito do espírito que passou mal. Então, pra gente ver, né, como é que funciona um pouco, tá? Prosseguindo. Bem, agora eu vou falar do livro, ela tá até rindo, Mereça Ser Feliz. E uma coisa que eu falo muito, se minha mãe estivesse aqui, ela ia brincar comigo, porque eu falo que aqui também eu descobri que nada é por acaso. Tudo se tem um planejamento, né? Deus é muito perfeito. Então, quando o senhor Roberto me chamou para fazer o estudo, eu falei, bom, pobres de espírito, ok. E aí eu estava na fase de ler a Gênesis. Alguém aqui, né, já teve curiosidade de ler a Gênesis? Eu estava doida. E aí eu tenho uma pessoa que eu brinco com ela não gosta muito não, mas eu brinco com ela que ela é minha mentora encarnada, né? Que eu fico lá mais no zap com ela, né? Ela falou assim, esquece esse negócio de Gênesis, não é o tempo, você está querendo entender Deus, né? Então não é, vou te prestar um livro para você, né, desapegar dessa Gênesis. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou parar de querer entender, mas eu vou terminar de ler. Aí ela me emprestou o livro Mereça Ser Feliz, né? Que eu deixei para ler porque eu ia entrar de férias e deixei para ler na viagem. Já estava com o tema do estudo. Quando eu comecei a ler o livro, todo o meu estudo estava aqui nesse livro. Tudo. Exatamente. Por quê? Esse livro, ele foi tirado de um estudo feito no plano espiritual por um espírito que nós vamos falar aqui de Eurípides Barçanufo. Não sei se todos conhecem. Eu não conhecia, né? E Eurípides Barçanufo, dentro da obra que a gente vai conhecer aqui, juntou cerca de 100 médiuns que trabalhavam com a psicografia aqui no plano terrestre para fazer um estudo de 20 dias sobre superando as ilusões do orgulho, que é exatamente o que a gente vai falar aqui, né? E aí, nesse livro, a gente tem um capítulo que se chama, capítulo 35, a palestra de Maria Modesto, né? Maria Modesto foi uma médium, né, que nasceu em Uberaba, mas se casou-se e foi morar em Belo Horizonte. Lá, depois já de casada, ela começou a apresentar alguns quadros de obsessão. E aí o marido dela ficou sabendo de Eurípides e foi até Uberaba para ter uma consulta, né, para saber o que devia fazer. E aí Eurípides realmente verificou que ela, por sua mediunidade, estava realmente passando por um processo obsessivo, deu todo o tratamento e indicou que ela mudasse novamente para Uberaba, né? E assim foi feito por Dona Maria Modesta. Lá em Uberaba, ela se engajou no trabalho espírita, fundou o Centro Espírita e também fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, que foi o primeiro sanatório no Brasil, em 1934, tá? Então guardem bem. Sanatório Espírita de Uberaba, em 1934. Ela foi a fundadora desse sanatório, tá? Então, é engraçado também que ela começa a palestra dela
falando assim, Eurípides me escolheu para falar sobre esse tema à toa, porque de modéstia já basta meu nome, né? E eu não sou nada humilde, eu sei realmente o que eu sou, aquilo que a gente viu, consciência do que se é, né? A gente vai ver isso aqui agora. Então Maria Modésto fala o seguinte: os conceitos que tomaram conta da cultura popular sobre o que seja humildade prejudicam em muito o seu verdadeiro significado, voltando exatamente àquele entendimento que seria pobre de espírito, né? Associa-se humildade com pobreza, atitudes discretas e inúmeras coisas parecidas em ser alguém apagado, né? Que não se destaca, que se mantém no anonimato, que não expressa e não possui qualidades. Então, mais uma vez, mais uma escritora chamando a atenção da falta de entendimento da palavra humildade, né? E aí ela fala: Jesus, certa vez, muito sábio e humilde, foi chamado de bom e não aceitou o adjetivo, alegando que bom era só o Pai e que poderia ser chamado de mestre, porque isso ele era e assumia com louvor. Então a consciência de Jesus de que ele não era o melhor, né? Que sim, existia um ser ainda maior, que ele seria Deus. Ele era o quê? O mestre, aquele que ensinava. Isso ele tinha ciência do que ele era, né? E aí ela coloca: isso é ter humildade, ter consciência do que se é. E ela completa: a humildade é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Então, a gente não vai encontrar a humildade no exterior, está aqui dentro de nós, né? Na nossa consciência. E a nossa consciência nada mais é do que Deus em nós, né? E aí ela continua: humildade é estarmos conectados com a essência da vida, a verdade. É o estado de libertação das desilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Então nós vamos buscar em nós. Humildade é reconhecimento de limites e qualidades, é conscientização. Humildade, portanto, é o caminho de acesso para a felicidade. Então, se vocês querem buscar a felicidade, comecem pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Continuando, mais uma vez, nada é por acaso, né? Queria dar um presente para uma amiga aqui, e perguntar a um outro amigo que conhecia mais, que queria dar um livro. E aí me indicaram Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando leio as parábolas, não entendo nada. Quando eu chego aqui, eu vejo que é tudo diferente daquilo que eu estava interpretando. Então eu tenho certa dificuldade de entender, né? Imagina, há 2000 anos eu não entendi nada realmente, por isso que hoje pelo menos estou tentando, né? Porque há 2000 anos eu não entendia nada. Então nesse livro tinha lá no capítulo 11 as bem-aventuranças. E o que eu achei muito interessante em trazer desse livro é o seguinte: quando a gente lê lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que a gente pensa olhando assim? Vocês são felizes os que choram? Só quem chora vai ser feliz? Então, se eu choro, eu vou ganhar o reino dos céus? São os perseguidos que vão ganhar os reinos dos céus? Como assim? Eu não entendi. Mas aí ele chama atenção, né, exatamente para isso. Quando a gente lê as bem-aventuranças, temos a impressão de que devemos aguardar passivos sofrendo, né, que choram, chorando, sendo perseguidos durante a vida no corpo, para termos a recompensa após a nossa morte no reino dos céus. Mas não é bem assim. E Alírio nos traz que, em realidade, a proposta de Jesus é outra, né? Ele cita aqui, confesso que eu tentei procurar na internet o significado em hebraico, mas não achei. Então a gente fica com a citação do autor, né? Ele cita que se a gente buscar no original em hebraico, né, a gente sabe que a Bíblia foi traduzida, né? Então se a gente buscar no original, no hebraico, do Evangelho de Mateus, a palavra que Jesus usa é ashrei, proveniente de achar, nem sei soletrar direito, que significa a retidão de alguém em marcha, ou seja, em ação, né, em direção do reino de Deus. Então, não é a gente ficar parado, chorando, nem se contentar que estamos perseguidos. É a gente entender o quadro que estamos e se colocar em ação, trabalhar para mudar aquele quadro, né? Então, Alírio fala, né, quando atribuímos esse significado à expressão, ou seja, ação, bem-aventurados aqueles que mudam, que vão ao trabalho, e não uma expectativa passiva, ele faz todo sentido. Pois aqueles de nós que choramos, que temos fome e sede de justiça, que somos perseguidos, devemos nos movimentar para nos libertar dessas dificuldades tão comuns em nosso mundo, desenvolvendo em nós. Aí sim a gente começa a ler as outras bem-aventuranças: a humildade, a mansidão,
a misericórdia, a pureza de coração e a pacificação. Que aí sim a gente completa todas as bem-aventuranças. Então não é não ficarmos ali naquele quadro de chorando, aceitando tudo que está acontecendo. É buscarmos o melhor. Tá? Bem-aventurados os humildes, né? Aí eu queria tentei lembrar aqui, difícil, né? Algum exemplo de Jesus de humildade. Não é difícil, mas a primeira que me veio à cabeça, né, como exercício de humildade, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Então resolvi resgatar esse momento para nós como um exemplo de humildade que Jesus nos trouxe, né? Então, certa vez, né, na véspera da Páscoa, a última ceia que ele fez com os apóstolos, né, ele resolveu, após essa ceia, começar a lavar os pés dos discípulos, né? Então ele começou a lavar os pés dos discípulos e quando chegou em Simão Pedro falou, como? Vai lavar meus pés? Sim, por hora você não vai entender, mas depois você vai entender o que está acontecendo. E aí ele falou, não, Jesus, não quero. Não estou falando literalmente as palavras, eu estou tentando passar o que eu entendi para vocês, né? Não, você não é digno de, eu não posso ser lavado os pés por você. Ele fala, agora tu não entendes, mas se você não o fizer, não viverá em mim. E aí Pedro, com medo, né, de não ser o purificado, aceitou que Jesus lavasse seus pés, né? E aí Jesus fala, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então o que quis dizer Jesus com isso? Independente do que... Onde estamos, como estamos, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá, em outras posições, ou como Senhor ou como servo. Então, independente da posição que nós estamos ou do que somos todos iguais e devemos servir uns aos outros, né? Então foi essa, eu acho que a mensagem que Jesus trouxe para a gente. Independente da posição que você está, nós somos todos iguais, tá? Que amanhã a gente pode estar vindo no lugar do outro. Então, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares, porque não adianta só saber, não. A gente tem que praticar. Seguindo. Então, se a gente falou agora um pouco de humildade, o contrário de humildade, Kardec já nos deu a dica. Quem são? É o orgulho, né? Então, uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal em nós. Nada humilde, então eu prefiro ver aquilo que há de errado no outro sem ver antes em mim, né? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os defeitos tanto morais quanto físicos. E aí, também lá no livro Mereça Ser Feliz, eu esqueci de dizer que esse livro ele foi psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance Dufour foi uma médium que auxiliou Kardec para realizar toda a codificação. Então ela trabalhou com Kardec lá nos anos de 1800 para trazer a codificação para nós. E ela é que traz toda essa história desse aprendizado, tá? Então ela cita lá no capítulo 3: orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito. Então é natural que nós tenhamos um pouco de orgulho, né? Porque ele é um subproduto do instinto de conservação. Estamos estudando aí às sexta-feiras, os amigos que comparecem à sexta-feira do livro do Espírito, na terceira parte a gente tem as das leis naturais, né? Ou das leis de Deus. Desculpa, eu te dando as costas. Né? E lá a gente tem como a terceira lei, né? Adoração, trabalho, conservação. Na lei de conservação, o instinto de conservação é nosso, está dentro de nós, é uma lei natural que Deus colocou em nossa consciência. E o orgulho faz parte disso. Por quê? Se não tivermos amor próprio, não tivermos esse instinto de conservação, não lutaríamos para sobreviver, né? Não desenvolveríamos. Então isso é natural nosso, tá? Um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Psicólogo que está aqui. Quando a gente trata, né, a questão do estresse. O estresse, até certo ponto, ele é bom, porque ele nos traz, né, o estresse que eu estava para fazer a palestra, ele nos traz a motivação, né, o arranque para você começar aquela ação. Porém, se você não conseguir dominar o estresse, ele já te leva para o caminho da doença, né? Então, orgulho também. Ter um pouco de orgulho é bom, porque traz esse nosso instinto de amor próprio, né?
O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole dos seus efeitos, quando se exacerba, né? E aí, para nos ajudar um pouco, a vaidade e a indiferença, o preconceito e a presunção, o desprezo e o melindre, a pretensão e a inveja são alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser, nas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos formam o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. Né? Esse mês, na palestra pelas obras, que se conhece cristão, quando a Elaine começou a falar, eu falei, caramba, ela está falando tudo que eu vou falar mesmo. Eu falei, meu Deus, não vou mudar, porque isso aqui já está pronto já faz tempo. Eu falei, não, tem que reforçar, porque o negócio está feio, né? Então eu tenho que reforçar um pouco do que a Elaine falou. Porque se veio para falar é porque a gente está errando aqui, né? Então, ela falou muito bem, né, sobre o orgulho, que é nada mais é que o nosso ego. E esse ego nos leva a colocar máscaras, capas, mostrar para a sociedade o que nós não somos, por falta de humildade de reconhecer aquilo que somos. Então a gente coloca essas máscaras, né? E como eu sei que é muito difícil da gente reconhecer, né, esses problemas na gente, eu trouxe aqui uma cola para ver se a gente consegue se enxergar. Eu me enxerguei em quase todos, né? Mas vamos lá. Orgulho na forma de vaidade. O que seria? Ele é bom que ele já traz um antídoto aqui também, ó. Tudo tá aqui, tá, gente? Tudo tá aqui. É o orgulho do que se imagina ser. E aí o que você deve fazer? Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Indiferença. É o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e o respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com desejo de aprender. Uma coisa que eu ouvi muito, eu ouvi algumas palestras sobre isso, e a gente sempre ouviu, né? A partir do momento que a gente entende, a gente tem consciência do que a gente é, a gente entende que sempre vai ter alguém acima da gente e alguém abaixo da gente. Alguém que a gente vai aprender e alguém que a gente vai ensinar. Tá? Então eu acho que é um pouquinho disso da presunção de que a gente deve sempre escutar o outro, porque a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não compreendamos. É aquele mal que agora nos parece mal, mas que lá na frente nós vamos ver que foi mais do que um bem e a gente vai até agradecer. Melindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados. Como é difícil, né? Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. É o que a gente aprende aqui na casa, né? A gente fazer o melhor sem esperar nada em troca. Sempre fazer o nosso melhor, independente de o que estejamos fazendo e onde nós estejamos. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. E aí vem o must, que eu acho da doutrina. A reeducação moral, ou seja, a reforma íntima, que coloca em nós, não no outro, a razão dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas mágoas. E que só nós vamos poder trabalhar para melhorar, e não colocar a culpa no outro com o meu problema. E aí a gente vê que essa reeducação moral, essa reforma íntima, através das reencarnações, das diversas vidas que vemos aqui, para fazer a prova se realmente estamos aprendendo, lá porque a gente estudou na erraticidade, né, com as reencarnações, nos levará a renovar esse quadro de penúria espiritual da Terra. Então essa frase aqui para mim. E aí, às vezes vocês vão pensar assim, por que será, né, que também não sei. Eu estava conversando aqui com os amigos. Sinceramente, não fui eu que fiz essa palestra. Ela veio toda montada para mim, eu só tive que estudar o que eu ia falar. E aí me colocaram para falar disso aqui. E aí, segunda-feira o seu Roberto falou. Eu falei, ai meu Deus do céu, o seu Roberto falou, eu vou falar de novo. Falou. Mas então eu tenho que reforçar, Roberto.
Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que Kardec montou todos os livros da doutrina com orientação dos espíritos, né, falando do espírito e verdade. E aí eu entendi, não sei se é isso, que como primeiro capítulo ele colocou isso: não vim destruir a lei. Quem disse isso? Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenho vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então eu entendi o seguinte, que Jesus, em sua humildade, sabendo o que era, ele não veio ser melhor do que ninguém. Ele não quis apagar o que já estava sendo dito. Ele só nos passa que era tudo um processo de entendimento e que ele veio para cumprir aquilo que Moisés nos trouxe, né? Então a gente tem nesse capítulo falando das 3 revelações. Seria Moisés, a primeira revelação, Cristo, a segunda, e o Espiritismo, a terceira, né? Foi mês passado, né? Fomos lá em Araras, assistindo a palestra da Sueli Caldas, de Juiz de Fora. Ela falou isso que eu vou falar para vocês, mas eu ouvi que semana passada o seu Roberto também falando. Eu falei, caramba, será que... Com certeza já ouvi isso daqui, mas não me chamou a atenção. E na palestra da Sueli me chamou a atenção. Talvez pela pimenta que ela colocou, porque ela falou o seguinte, que certa vez ela estava fazendo uma palestra sobre as 3 revelações, e ela sentiu um espírito se aproximar e falar com ela. Note que as 3 revelações nada mais é do que a 10ª lei natural, que é a lei de justiça, amor e caridade. O Roberto falou aqui semana passada pra gente, mas nunca tinha me atentado. E eu falei, caramba, isso cabe na minha palestra. Eu falei, vou levar pro pessoal lá também, né? Então Moisés significa o quê? A justiça, né? Cristo, o amor. E o Espiritismo nos trouxe a caridade, certo? Então Moisés, ele veio nos dizer o que Deus não queria. Por quê? Uma outra coisa também máxima que eu consegui aprender aqui é que tudo ao seu tempo. Então, naquele tempo, o que nós conseguimos entender era o que nós não poderíamos fazer. Tinha que ser uma coisa mais imperativa, porque a gente não tinha ainda a capacidade de amar, né? De tolerar, de perdoar. Então a gente precisava de coisas mais enérgicas. Então Moisés veio nos dizer o que nós não deveríamos fazer ao nosso próximo. Era não matar, não roubar, não mentir, não furtar, não cobiçar, não cometer adultério e outras mais. Aí veio Jesus na segunda revelação, que ele veio nos explicar e exemplificar. Então ele não ficou só nas palavras, ele veio nos mostrar como fazer, né? Então ele veio nos mostrar o que nós deveríamos fazer pelo próximo. Aí sim, amar, perdoar, compreender, respeitar, tolerar, ajudar e amparar. Facinho, né? Estamos tentando há 2000 anos, né, depois que ele ensinou isso aí. Facinho, né? Bem, então Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Aí está a palavra-chave. Para mim é a palavra-chave. Então naquele tempo nós não tínhamos condições de entender. E hoje, devido ao nosso adiantamento, graças a Deus, recebemos a terceira revelação, o Espiritismo. Tá? E aí o Espiritismo é a ciência, que muitos confundem com a religião, né? Você pode fazer da ciência do Espiritismo um ato de você se ligar a Deus, né? Que é a religião, o significado da religião. Mas ele é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então naquela época, Jesus já falava, mas a gente só, pelos textos que a gente vai lendo hoje, ele dava a entender de que existia, né? A gente estava fazendo evangelho no lar, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Então ele vai dizendo e a gente, mas naquela época a gente não conseguia entender. Hoje nós já começamos a ter um pouquinho de capacidade para entender isso. E a gente sabe que a doutrina não está fechada. Ela ainda vai ser revelada muita coisa para nós a partir do momento que nós formos capazes de saber absorver isso tudo, né? Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã. Não vim querer contradizer nada que Jesus nos trouxe ou Moisés nos trouxe, mas dar-lhe execução. Mostrar um pouquinho mais para a gente como fazer, né? Então vamos lá.
Kardec veio com a máxima: fora do espiritismo não há salvação. Estamos salvos. Não? Não. Não? Ué, então rasga tudo, né? Não entendi nada, né? Não, né, gente? Fora da caridade não há salvação. E aí aqui acho que a mensagem que a gente deve trazer, que eu quero trazer, e a gente vai trabalhar um pouco mais, porque a Elaine começou a falar também na palestra dela. Independente de credo ou religião, o que nós fazemos é que vai nos salvar. Depois, mais tarde, para um outro tema, o que é essa salvação. Então, não é fora do espiritismo ou fora do catolicismo, do evangélico, da umbanda, enfim. Não é isso que nos salva. E aqui o Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Mas, caridade. O que é caridade? Eu achava que era sei lá, aquilo que me sobra, que hoje a gente faz isso. Aquilo que nos é supérfluo, a gente dá. Então a gente ajuda na campanha do quilo, a gente ajuda com roupa, às vezes vem alguém, a gente ajuda com dinheiro, me pedir, porque aquilo que ainda é supérfluo. Mas essa é a caridade que nos traz? E aí no Livro dos Espíritos, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Kardec pergunta para o Espírito de verdade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é agir do bem com todos, independente de quem seja. Indulgência para as imperfeições, ou seja, tolerância, compreensão, facinho, muito fácil. E perdão das ofensas. Fácil, né? Vamos lá. Então, continuando nessa máxima, fora do espiritismo não há salvação, ainda no livro Mereça Ser Feliz, a gente traz lá no capítulo 8 essa citação. Algumas esferas doutrinárias acreditam, com a melhor das intenções, que a revelação espírita é a única estrada de acesso para a libertação do homem junto aos cativeiros das expiações terrenas. Depois, a história de Jacó, desencarnam à espera de louros que não fizeram realmente por merecer. Por quê? Plantaram o bem no próximo e nem sempre cultivaram o bem em si mesmo. Então, Thalita está falando aqui, é muito fácil, entre aspas. Mas praticar aquilo tudo que eu estou falando, será que eu consigo? Estou tentando. E aí, sim, vamos falar então do apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Como eu disse, então, esse livro foi extraído de uma aula de cerca de 20 dias, só 20 dias, que eles reuniram cerca de 100 médiuns para fazer esse estudo, para que essa mensagem fosse trazida para nós encarnados, para nos despertar do problema que está acontecendo. Eurípides nasceu em Sacramento, em 1º de maio de 1880, e desde os primórdios, desde pequeno, ele já se destacava pela sua evolução intelectual. Então, desde pequeno, ele já ajudava os amiguinhos na escola, ensinando, os seus amiguinhos. E antes de fazer 18 anos, já tinha montado na sua casa uma pequena farmácia homeopática para ajudar. Então, desde cedo, ele já tinha esse instinto natural dele. E lembrando que a família dele e ele eram católicos fervorosos. Para a gente lembrar que não é no espiritismo que tem só a verdade. Aos 22 anos, ele fundou com um grupo de amigos o Liceu de Sacramento, que era uma escola que ajudava, que ensinava. Apesar de ter alguns parentes espíritas, era um católico fervoroso. E aí seu tio, certa vez, quando ele tinha cerca de 25 anos, lhe emprestou um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Depois que ele leu esse livro, ele viu, caramba, tá aí, concordo. Ele, tá aqui, é isso. Como eu nunca tinha despertado para isso. E aí ele começou a ter o conhecimento do espiritismo e estudar, e começou a trabalhar exatamente, fervorosamente, na questão do espiritismo, E aí, depois disso, começou a vir todas as suas faculdades mediúnicas. Ele tinha, principalmente, a de cura, fez vários trabalhos de cura, e fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade já em 1905. Em 1º de abril de 1907, ele inaugura o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec. Ele, além de colocar na grade toda a grade comum, ele colocou
o ensinamento da doutrina espírita no colégio. E aí o que narra, numa das biografias que eu vi, narra que na época, na cidade, tinha um colégio de freiras que se esvaziou. Todo mundo queria ir pro colégio dele. E isso mexeu com o alto clero, que logo foi lá para poder debatê-lo. Eu não lembro muito como era o debate, mas eu sei que chegou o bispo e falou mal do espiritismo, e ele, com a sua serenidade, fez uma prece, orou, ainda abraçou o bispo e acalmou tudo. Eu não consigo passar para vocês, mas para vocês verem a tamanha evolução desse espírito, né? Desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, apenas com 38 anos. Ele foi vítima da gripe espanhola na época que acometeu o Brasil, né? E aí, uma das passagens mais marcantes foi o sonho. No livro A Vida Escreve, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Hilário Silva, ainda não li, mas pretendo ler, nos traz o sonho de Eurípides. Aqui a gente aprende que o sonho, no momento do sonho, Deus, em sua misericórdia e bondade, nos faz desprender dessa matéria e a gente consegue, em espírito, sair desse corpo e ir onde bem entendermos, né? Uns vão para farra, né? Uns vão para onde quiser, né? Outros vão trabalhar, outros vão estudar. Eu peço sempre para trabalhar e estudar, mas eu vou mais para passear, mas vou chegar lá. Gosta. E num desses sonhos, Eurípides começa a se ver subindo. Quando ele chega num campo verdejante, ele vê lá a imagem de um homem, uma reluzente luz. E quando ele chega mais perto, é Jesus. E aí ele fica estarrecido, ele para e na mente dele começa a vir todos aqueles ensinamentos que ele estava aprendendo, que ele aprendeu 2000 anos, que ele falava. E ele ficou estagnado com a presença de Jesus. Eu falei, como eu consigo ver Jesus em sonho? Ele estava com Jesus, em desdobramento. E aí ele chega perto de Jesus, ele percebe que Jesus chorava. E aí ele ainda meio que com medo de chegar perto de Jesus, mas aí ele não falou Jesus, ele falou, por que choras, Senhor? Por que choras? Quando ele pergunta assim, Jesus não faz nada, continua ali. E aí ele insistente, ele fala, Senhor, choras pelos descrentes? Aí Jesus parou, olhou para ele e falou, não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Olha que coisa séria. E aí, Eurípides, depois que desencarnou, comovido por essa passagem de Jesus, funda no plano espiritual o Hospital Esperança, né? E dizem, né, pelo que eu li, que eu pesquisei no site, que no plano espiritual ele está exatamente acima do sanatório em que a Modesta fundou em 1934. Então esse hospital ele também foi criado na década de 30, né? A gente vê que Eurípides faleceu em 18, em 18, né? Então na década de 30 ele funda o Hospital Esperança. Para que ele funda esse hospital? Para nós, todos nós que conhecemos a palavra de Jesus, mas não a praticamos. E ele, comovido com aquele quadro que Jesus estava, falou, não, eu vou ajudar esses irmãos, que aqui pregam, mas não conseguem praticar. Então ele funda. E Maria Modesta diz que nos dias atuais esse hospital está, bombando, né? E aí, achei essas perguntas ótimas. Pensando nessa questão da gente falar e não praticar. O que é mais fácil? Dar um prato de sopa ou calar a língua diante do desejo de falar mal a alguém? O que é mais fácil? A sopa, né? Lembra da caridade? Fazer uma palestra ou perdoar quem nos traiu ou ofendeu? Fazer palestra também é difícil. Receber um espírito na mesa mediúnica ou ser educado, cordial, com alguém que disputa agressivamente a nossa vaga de emprego? Refletimos, hein? E aí, continuando nesse puritanismo espírita, né? Nós somos os melhores. Eu pergunto, como tem sido o seu relacionamento com o dinheiro?
E aqui eu aumento ainda um pouco de dinheiro para a questão do talento, das nossas riquezas. No capítulo desse capítulo do Evangelho, ele diz sobre como utilizamos a nossa inteligência. Aprendemos que nós viemos aqui para evoluir e evoluir junto com os nossos irmãos. Então, se as nossas riquezas, os nossos talentos não são colocados à disposição para a evolução de todos da sociedade, do nosso planeta, de nada vale. O que adianta a Thalita ler todo dia dezenas de livros se a Thalita não vai aplicar esse conhecimento? Nem que seja aqui na palestra, mas depois a gente vai falar mais disso. Qual tem sido o posicionamento diante das questões de sensualidade e afeto? Será que essa energia sexual, que é tão importante, e está lá nas leis naturais, a lei da reprodução, será que ela está sendo bem direcionada? Como andam as relações com os vizinhos que partilham ritmos de vidas diversos? Quem não tem o vizinho ranqueiro, né? Tranquilo, né? Todos nós temos. Que contribuições são oferecidas na comunidade do seu bairro? O que você faz pela sociedade que está em volta de você? Que contributos se tem oferecido ao progresso do ambiente profissional de sua atuação? Será que você vai lá no seu trabalho para fazer só o seu? Será que você respeita o seu amigo? Que cuidados são oferecidos ao corpo físico relativo à sua beleza e à sua saúde? Devemos sim cuidar do nosso corpo, porque ele é o veículo que nós temos para realizar as nossas provas. Mas será que isso está em excesso? Será que estamos indo contra a saúde do nosso corpo? Que ambientes e hábitos são escolhidos para a diversão? É muito interessante que aqui a gente não ouve, você não deve fazer isso, você não deve ir lá, ir aqui, ir ali. A gente só aprende o que é bom para nós. E você decide o que você quer fazer. É o tal do livre-arbítrio. E aí, Hermas coloca para nós: o conhecimento espírita, para agregar valor espiritualizante, precisa ser contextualizado, ou seja, adequado à vivência prática de quem o possui. Aí que está, respeitando a sua individualidade, seus problemas e as suas qualidades. Então hoje, o pouco que eu entendo, eu não admito eu falar para mim que eu não tenho condições de praticar. Eu não admito falar para mim. E aí eu quero que vocês coloquem isso também, entendam o porquê. Na casa espírita a gente tem várias formas, né, de estar colocando um pouco em prática, de ajudar, de servir, né. Coloquei aqui algumas, como na mesa mediúnica, se você tem desenvolvido o dom da mediunidade, psicografando, aplicando passe, palestras, evangelização, né. Pô, mas Thalita, para mim isso não dá, não tem esse desenvolvimento. O que eu faço? Não dá pra mim. Não tenho tempo. Trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, não tenho tempo. Não tenho tempo. Né? Isso é uma desculpa. Mas aí aqui eu aprendi. Aqui, eu aprendi bastante coisa, né? Graças a Deus. Aqui eu aprendi que eu não preciso. Eu posso fazer aquilo tudo, mas eu posso fazer um ato muito simples que vai me ajudar muito. Sempre vai ter alguém que precisa de um olhar, que precisa ser ouvido, que precisa de um sorriso, que precisa de um abraço, de um aperto de mão. Isso é simples. Então alguém aqui pode deixar de praticar? Não há desculpa. E, como eu sempre ouço, mas acho que às vezes é um pouquinho difícil de praticar, caridade se começa em casa, na nossa família. Tem desculpa? Olha o Hospital Esperança. E aí, ainda nesse maravilhoso livro, que adjetivo melhor definiria a nossa condição de espíritos perante o mundo? Isso eu ouço aqui demais. Essa aqui me dá cada tapa na cara. É isso mesmo. Virtuosos? Trabalhadores? Esclarecidos? Caridosos? Será que somos esses? Almas arrependidas.
como diz a ideia, cansamos do mal. Não somos bons, só cansamos do mal. Essa é a condição espiritual que fielmente nos define perante a vida. Isso é quem está lá do outro lado recebendo a nós. Eles é que estão falando isso. Almas submissas aos grilhões da culpa, adquirida no mau uso da liberdade, do tal do livre-arbítrio. Eu ouço muito na pílula do evangelho, que eu acho que algumas pessoas não gostam, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa chata, estamos todo dia, bom dia, né? E ele sempre fala, nós somos doentes, cuidando de doentes no hospital terra. Somos todos almas arrependidas. E o que fazer, já que somos tão ruins ainda, né? Vigiai e orai. Orai e vigiai. E aí eu quis uma vez saber, mas como é que eu vou vigiar? É as perguntas que eu faço. Como que eu vou vigiar? Mas como fazia Jesus? Eu sei lá como é que fazia Jesus. Você não fala assim comigo, só tapa na cara. Mas é bom, a gente aprende, né? O que ela me ensinou? Vem o pensamento. Está de acordo com o Evangelho? Está de acordo com aquilo que Jesus ensinou? Ok. Não está? Descarta. Isso em pensamento, quando a gente já não fez. Então vigiai. Vigiai o tempo inteiro. E se vigiar também a gente não consegue, vamos orar. Vamos orar. Porque orar a gente pode. E aí também está uma dificuldade. Meu Deus. Oração. Fazer oração. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Livro dos Espíritos, questões 659. Qual o caráter geral da prece? Kardec pergunta. Adorar, agradecer e pedir. Lei da adoração, primeira lei natural. Eu sei disso porque eu estou estudando, tá, gente? A gente está fresquinho. Então eu estou estudando, eu sei tudo. Daqui a pouco eu vou esquecer. Não vou esquecer, não. Vou tentar não esquecer. Adorar. Adorar quer dizer estar em comunhão com Deus. Saber que existe um ser supremo e que eu devo adorar. Isso é o reconhecimento. Agradecer sempre. Gratidão antecipada. O Ricardo também fala isso o tempo inteiro, né? Na pílula do Evangelho. Gratidão antecipada. E pedir. Não vou pedir que meu dia seja tranquilo, que eu não tenha problemas. Não. Pedir que eu tenha capacidade para aproveitar. Eu aprendi isso aqui no grupo. Lá no início eu vi uma pessoa falando que Deus nos dê a capacidade de aproveitar as oportunidades que vão surgir durante o dia para eu aprender, evoluir e servir. Então é isso que nós devemos pedir. E aqui eu aprendi também que aqui eu fui também fazer um estudo à tarde, né? Parece que eu estou lembrando lá do nosso curso de oratória. Falei da prece, aí o senhor Roberto falou para fazer, eu falei, não, vou falar do Pai Nosso. Por que eu vou falar do Pai Nosso? Porque eu tenho extrema dificuldade de fazer oração. Porque eu, não sei se eu aprendi, mas eu entendi que bastava dizer o Pai Nosso, que eu estava orando. Mas eu só falava. Não tinha saído daqui para cá. Então eu tenho extrema dificuldade de fazer oração. E aí Jesus, certo dia também, naquele dia das bem-aventuranças, nos ensina o Pai Nosso, que é a oração dominical, a oração do Senhor. Tá? E aí eu convido todos vocês para refletir o que Ele nos traz nessas palavras. Não só falar da boca para fora. E Ele traz exatamente o que Ele nos ensinou no Livro dos Espíritos. Adorar, ou seja, saber que existe algo maior e que eu devo, né, santificá-lo. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Céus? Céu? Não, céu. Aqui. Está em tudo, causa primária de todas as coisas. Santificado seja o vosso nome. Não é só santificar. Como a gente melhor santifica o nome de Deus? Trabalhando por Ele. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. Então, é um exemplo de adoração. E a gente vem agradecer o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. E aqui eu quero que vocês entendam não só o pão nosso, o pão material, mas isso que a gente está recebendo aqui hoje, o alimento espiritual. Então, agradecer por tudo que nós recebemos durante o dia. E aí a gente vai pedir: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será?
e realmente temos perdoado a quem nos tem ofendido? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus nos ensinou. Vigiai. Não deixeis cair em tentação. Então aqui eu entendi, quando eu vim aqui no primeiro sábado, há 10 meses, tinha um senhor senta aqui, aí ele falava, quando orar, não vou lembrar certo, né? Deixe vibrar, fale com o seu coração. Então é isso que a gente pede. Quando orar, deixe o seu coração falar. E aí eu trouxe aqui essa figura global. Quem que é ele? Padre Fábio de Mello. Por alguns motivos. Primeiro, para lembrar que não é só dentro do Espiritismo que a gente tem a verdade. E aqui nessa casa eu fiquei um pouco, porque eu não sabia como é que funcionava, e aí eu falei, na oração de vibração a gente canta algumas músicas, né? E algumas músicas que eu conheço como músicas católicas, né? E eu falei, caramba, que legal, né? E acho que também por isso que eu trouxe isso aqui. E aí Padre Fábio de Mello tornou pública e conhecida uma música, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que encaixou exatamente no tema de hoje. Só que essa música não é dele, não. É do compositor Frederico Cruz. Também é cantada pelo Padre Marcelo Rossi, né? Tudo é do Pai. E aí eu dividi ela mais ou menos assim, né? O primeiro estágio é que o orgulho tomou conta, né? Então ele fala, eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Quer dizer, eu sou onipotente, melhor, nada me atinge. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Então eu entendi que essa primeira parte seria a parte do orgulho. Mas aí a gente cai em si e vem o arrependimento e o reconhecimento. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. E aí está a chave de tudo, que me cura por amor. Então às vezes a gente ouve muito falar que o Espiritismo diz que a reencarnação a gente só vem para sofrer, né? Não viemos para sofrer. E Jesus nos disse, isso também não sai da minha cabeça, o amor cobre a multidão dos pecados. Então agora eu queria que vocês fizessem um exercício junto comigo, um pouco que eu aprendi aqui, e a partir de agora quem frequenta as orações de vibração também tentar fazer um pouquinho disso. Vamos fechar os nossos olhos. Quem souber a letra, quem não souber pode ficar de olhos abertos, mas quem souber a letra, tente, no momento que nós cantarmos e soletrarmos as palavras, entender aquilo que a gente está dizendo, trazer para o nosso coração, para que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Não só nesse momento, mas em tudo que a gente refletir aqui naquele momento. Pode ser? Não precisa não. Então vamos fechar os nossos olhos e quem souber nos acompanhe. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda
alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Obrigada. Obrigado, Marita. Bravo, Zulu. Só não entendi uma coisa, eu vou te perguntar. Por que nos estudos você fica com a boquinha fechada? Ela não fala nada. Não é? Nem cutucando ela fala, mas aqui falou. Mas eu falo, a gente fala. Tem recado? Ah, então chega aqui, tem um recado. Tchan, 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 tchan. Então, gente, boa noite. Quem me conhece, eu sou a Raíssa. E eu vim apresentar para vocês um convite. Aqui em Três Rios nós temos um grupo de jovens espíritas que a gente sempre se encontra. A gente já realizou 4 encontros e todos são convidados, é um encontro super aberto. E esse ano a gente vai fechar os encontros com uma gincana solidária. E aí a gente está querendo convidar vocês para esse encontro que vai ser no dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas, que vai ser realizada na creche Amigos do Caminho, ali perto do camelô, ali tem um camelô do outro lado. Eu explicando só. Exatamente. Aí, gente, vai ser uma gincana solidária, ela é aberta a todo mundo. Vai ser voltada para os jovens? Vai, mas todo mundo pode participar, tá bom? A gente só fala que as crianças que têm menos de 10 anos, para elas serem acompanhadas por um responsável, porque vão ter atividades que vai, da gente fazer campanha do quilo, por exemplo, que a gente vai caminhar nas ruas, batendo nas portas. Então, pra gente ter mesmo o apoio dos pais nessa missão aí. Então, gente, vai ser no dia 9, no dia 10, às 9 da manhã até às 17, a gente vai servir um almoço lá. Quem quiser o almoço, gente, vai ser um almoço fraterno de R$10, tá? O preço, mas não é obrigatório não, só quem for almoçar lá mesmo. Se todo mundo puder almoçar lá, gente. E quem puder também levar uma colaboração pro lanche, um pãozinho, um bolinho, porque, né, sempre todo mundo fica felizinho, tá bom, gente? Mas é uma gincana legal, de equipe, aquela coisa, quem não gosta, né, né? Eu sou excelente. Vamos colocar no quadro depois. Eu vou colar lá, tá, gente? Pra quem quiser mais informação, a gente tem evento no Facebook, aí vocês podem se inscrever pelo Facebook. E eu vou deixar uma fichinha aqui também, pode me procurar, que eu escrevo o nome só pra gente... Ai, gente, eu nem vou deixar. Volta eu. Só pra avisar que a escolinha de evangelização, o dia de encerramento dela vai ser no dia 11, né? 11 de dezembro, né, Lara? No dia 11 de dezembro, tá bom? A volta, gente, eu não tenho certeza de quando vai ser ainda, mas deve ser ou... Vai ficar ali fora, tá bom? Mas mais alguma coisa? Eu acho. Tá bom? 41, 17. Maria Conceição Santos Melo. Até 41? Esses dois aqui? Esses dois. 16. Lara? Então, nós agradecemos a presença de todos. As fichinhas de Natal, das bolsas de Natal já zeraram. Tá, muito obrigado por terem adotado uma criança da casa. E se vocês tiverem disponibilidade em casa de brinquedos usados que estejam em bom estado, tragam para cá, porque além de darmos as bolsas de Natal, a gente leva para os bairros esses brinquedos para aquelas crianças que às vezes só vão ganhar isso, né? E ocorre uma alegria muito grande. Se puderem, nos ajudem. A gente volta a palavra para a Thalita fazer a prece. Né, Thalita? Essa parte difícil. Fechando os nossos olhos. Jesus falou ao ensinar o Pai Nosso: não fazeis como os hipócritas, que sobem aos templos para falar e ser visto pela sociedade.
Quando orar, ore em seu quarto, que Deus sabe aquilo que vós precisam. Pai, obrigada pela noite de hoje. Jesus, nosso Mestre, obrigada pelo envio dos bons espíritos, aos mentores da casa por nos amparar. Obrigada, meu Deus, que nos ajude a cada dia mais sermos mais humildes, menos orgulhosos. Sigamos praticar tudo aquilo que aprendemos cada dia, servindo ao nosso próximo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco sobre o Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.